A história da Primeira Guerra Mundial não começa em 1914. Ela nasce décadas antes, em um século XIX marcado por rivalidades, medo e ambição. A Europa se modernizava rapidamente e, ao mesmo tempo, se armava como nunca. O Império Alemão, recém-unificado, crescia industrialmente em velocidade assustadora. A Grã-Bretanha dominava mares e continentes. A França ainda ardia de ressentimento pela perda da Alsácia-Lorena em 1871. A Rússia era gigantesca, mas atravessada por desigualdades e governada por um czar cada vez mais frágil. E a Áustria-Hungria era o Império Antigo, repleto de povos que desejavam independência. Enquanto isso, alianças militares se formavam em segredo, como teias prestes a se romper. A Europa parecia estável, mas era apenas uma calmaria tensa, construída sobre pólvora. Qualquer faísca poderia incendiar o planeta. Então, o dia chegou. Em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, um atentado muda tudo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando provoca uma reação em cadeia. Em poucas semanas, telegramas atravessam fronteiras, líderes tomam decisões precipitadas e o continente mergulha em um conflito que ninguém imaginava o tamanho. A Europa acordava em guerra e arrastaria o mundo junto com ela. O início da guerra é marcado por movimentos rápidos. A Alemanha executa seu plano para esmagar a França invadindo a Bélgica e avançando até Paris. Mas a resistência belga é feroz e a França luta com desespero para impedir o colapso. O que se imaginava uma vitória rápida se transforma em algo completamente diferente. Em pouco tempo, as frentes de batalha se tornam estáticas. Quilômetros de trincheiras se estendem de um mar ao outro, transformando o continente em um labirinto subterrâneo. Os soldados passam meses, às vezes anos, vivendo em valas cheias de lama, ratos, frio, fome e doenças. Bombardeios constantes fazem o dia e a noite perderem o sentido. O lar deles é um buraco, o teto é um céu iluminado por explosões. O chão, frequentemente, repousa sobre corpos que ninguém consegue retirar. A Primeira Guerra Mundial marca o nascimento da guerra industrial. Metralhadoras destroem fileiras de soldados. Canhões de longo alcance arrasam cidades. Submarinos silenciosos afundam navios em alto mar. O gás venenoso se espalha pelos campos, queimando pele, cegando e destruindo pulmões. Tanques surgem como monstros metálicos abrindo caminho pela destruição. A humanidade descobre novas formas de matar, e elas chegam mais rápido do que qualquer compreensão moral. Enquanto a guerra consome a Europa, o resto do mundo é puxado para o conflito. O Império Otomano entra na guerra, trazendo o Oriente Médio para o campo de batalha. O Japão declara guerra à Alemanha no Pacífico. Regiões africanas e asiáticas colonizadas são obrigadas a enviar soldados para defender interesses europeus. No leste, a Rússia enfrenta batalhas brutais, até finalmente entrar em colapso, abrindo caminho para a Revolução Bolchevique. Em 1917, quando a Europa já está exausta, os Estados Unidos entram na guerra. A chegada de soldados jovens, bem alimentados e bem armados muda completamente o equilíbrio. Impérios começam a desmoronar. A Alemanha enfrenta fome, revoltas e humilhação. A Áustria-Hungria se fragmenta. O Império Otomano se dissolve. A Rússia já havia caído. Em apenas 2 anos, 4 impérios desaparecem, como se séculos de história se desfizessem em fumaça. Em 11 de novembro de 1918, o silêncio finalmente chega. Mas não é um silêncio de vitória. É um silêncio pesado, carregado de luto por mais de 16 milhões de vidas perdidas. O mundo havia sobrevivido, mas jamais seria o mesmo. Quando o conflito termina, os vencedores querem garantir que nada parecido aconteça novamente, mas o Tratado de Versalhes, criado para trazer paz, acaba plantando as sementes de outra tragédia. A Alemanha é obrigada a aceitar toda a culpa pela guerra, pagar indenizações impossíveis, perder territórios e entregar suas armas. O país entra em colapso econômico, as ruas se enchem de fome, revoltas e humilhação. Nesse cenário devastado, surge um sentimento perigoso, o desejo de vingança. E desse desejo, aparece um líder disposto a explorá-lo, Adolf Hitler. A Primeira Guerra Mundial, ao invés de encerrar conflitos, prepara o terreno para a maior catástrofe da história humana,
a Segunda Guerra Mundial. A guerra que deveria ser a guerra para acabar com todas as guerras acabou se tornando apenas o início.